para a eleição do Presidente do Instituto Politécnico de Beja. Desta vez tivemos um candidato e eu muito rapidamente vou explicar o que é que se vai passar hoje, neste momento. O candidato vai ter um período de não superior a 45 minutos, onde vai apresentar o seu programa de ação, como nós vamos ouvir. A seguir teremos um período de não superior a 30 minutos, que todos os elementos do Conselho Geral poderão fazer observações e perguntas ao candidato, e posteriormente a réplica do candidato à informação referida anteriormente. Portanto, são 3 períodos, todos eles com tempos definidos. Neste caso, como temos um candidato que podemos alargar mais do que necessário, não temos problema de cumprimento de horários. E só depois, na próxima semana, é que, em princípio, segunda-feira, é que se dará, então, a votação formal dentro do Conselho Geral. E sendo assim, passávamos para a apresentação do programa de ação. Eu convidava o candidato, o professor Tito Carioca, então, para nos fazer a sua apresentação. Muito obrigado, professor. Ora, bom dia a todos. Hoje sou um candidato, mas não posso esquecer que nos últimos 4 anos fui Presidente do Instituto. Por isso, eu gostaria, pelos 4 anos, gostaria de agradecer a todos que aqui estão, e outros que não estão, porque nestes 4 anos não teria sido possível chegar aqui, hoje, aqui, este palco, aqui, se não sem a vossa ajuda. Quando iniciei as funções em 2009, dia 1 de abril de 2009, como Presidente do Instituto, havia muitas áreas que eu não conhecia. Havia muitas coisas que eu não sabia. Conhecia, particularmente, a minha escola, a Escola Superior de Educação, onde estava há 23 anos, 24 anos, mas reconhecia as outras escolas, mas tinha expectativas completamente diferentes daquelas que tenho hoje sobre as escolas, sobre as pessoas. E aprendi muito. Conheci grandes amigos, alguns já partiram, que me ajudaram a singrar este caminho. Aprendi gestão empresarial, aprendi agricultura, aprendi saúde, aprofundei as minhas noções da Escola Superior de Educação e, principalmente, fui conhecendo todos. E fiz muitos amigos. Eu penso que esse é o meu estar aqui hoje. E estou aqui principalmente porque fiz muitos amigos e porque muitos acharam que eu devia, portanto, candidatar. E é por isso que estou aqui hoje. Com humildade, vos digo, sentimos muitas limitações nestes 4 anos. Por questões de aprendizagem, por questões de formação, até do Presidente, que é um homem da área da educação, das tecnologias de educação, por questões de ordem logístico-financeira, o sistema social, principalmente a partir dos últimos 3 anos, tem pressionado as instituições e as organizações e sentimos muitas limitações. Embora possa dizer que, quando eu cheguei ao Instituto, as questões financeiras não eram a matéria mais difícil, ou não foram a matéria mais difícil que eu senti, que eu encontrei, porque os meus anteriores colegas souberam fazer uma gestão equilibrada, os meus anteriores colegas presidentes e as pessoas que trabalham com eles, e quando eu comecei, e o Isidro me colocou as questões todas da ordem financeira, eu pensei, bom, esta não é uma matéria para mim muito complicada, porque essas são as matérias complicadas das instituições, e efetivamente aqui, no Instituto Politécnico de Beja, não há muitos problemas financeiros. Há alguns, mas não há muitos. Mas, como disse, houve limitações, por culpa do Presidente, que em última instância responde. Não investimos em áreas que eu considero cruciais e fundamentais para o desenvolvimento sustentável das instituições, por exemplo, a educação e informação ao longo da vida, por exemplo, uma área limitativa, que vamos corrigir. Não investimos noutras áreas, mas temos a sensação que muito se conseguiu. Principalmente, eu penso que
consegui, no Instituto Politécnico, nos últimos tempos, alguma paz que possa permitir o trabalho mais sério e mais duro das pessoas. Penso que se conseguiu equilíbrios muito fortes e que as pessoas se respeitam, de todos os departamentos, de todas as unidades, do pessoal no docente e dos alunos, com quem tive uma ação e uma relação muito forte, e penso que isso foi atingido. E as questões de matéria científica, penso que são questões mais fáceis de resolver, mais fáceis de corrigir do que as outras. Eu gostaria de começar a minha intervenção, a minha apresentação. Eu habitualmente costumo ler o Alentejo e falo muito do António Zé Brito. Gostaria de começar a minha intervenção com uma citação, um parágrafo ou dois, do António Zé Brito, em 2009. Em 2009, o António Zé Brito escrevia algo com o qual eu muito me familiarizo também. Dizia ele, agora que a entidade regional de turismo do Alentejo está sediada em Beja e numa estratégia integrada e planeada, parece estar a definir uma verdadeira política de promoção e valorização da marca Alentejo. Agora que temos uma boa rede de salas de espetáculos e uma crescente produção cultural em vários concelhos da região, agora que há cada vez mais investidores interessados em vir para o Baixo Alentejo, seja no domínio agrícola, na transformação ou nos serviços, agora, que futuro vai ter a nossa terra? Sabemos bem, porque quem leu estas últimas linhas a respeito do pessimismo, fica a sensação que está após um futuro muito diferente. Contudo, faz falta dizer que a região está envelhecida, descrente, descapitalizada, carecida de mais pessoas e novas mentalidades. E está a ser penalizada, como o resto do mundo, por uma crise complicada que acentuou e vai acentuar mais o desemprego e as desigualdades sociais. Mas acreditamos que neste momento o Baixo Alentejo está igualmente num patamar que não é comparável com o passado. É deste ponto de partida que devemos olhar para o futuro e fazer as apostas mais certas, sem esperar por paternalismos estatais e com determinação para tirar partido das diferentes ferramentas que estão a nosso dispor. Será a capacidade de inovar, correr riscos e trabalhar que ajudará à criação de um novo tempo na nossa região. Este é o desafio. Estas foram as palavras que dão mote à minha apresentação e ao programa que eu vos irei apresentar. Quatro questões eu gostaria inicialmente de levantar na sequência das palavras do António Zé. São questões iniciais, digamos, meta-desafios, grandes desafios, que vão orientar todo este percurso. O primeiro é a continuidade das práticas. Portanto, foram 4 anos de atividade contínua e esperemos que em 2013 e 2017 que esse efeito continue. Um outro aspecto que eu considero muito importante é a identificação para 2013 e 2017 de novos rumos, novos desafios. Começámos já e tenho a certeza e sei que neste momento temos áreas muito fortes no Instituto Politécnico de Beja. Áreas que eu gostaria de lançá-las até para desafios europeus. Apoiar desafios europeus invertentes como o cibercrime, a cibersegurança, a agricultura inteligente. São áreas que eu considero podemos transformar em clusters fundamentais para o Instituto Politécnico de Beja. Porque, sem elas, sem a excelência num conjunto de clusters, não será possível. A competitividade está instalada, como sabem. Portanto, identifico este percurso com novos rumos e novos grandes desafios. Uma terceira área, associada a todas as outras, é aquela que eu chamo de olhar a dimensão social. São momentos difíceis.
São momentos de crise social, de instabilidade social. São momentos com os quais nos confrontamos no Instituto todos os dias, principalmente com os nossos alunos, mas não só com os nossos alunos, com os nossos estudantes, com o pessoal docente, com os docentes. São momentos de profunda crise social. É a altura do Instituto Politécnico de Beja reforçar fortemente, começou já a fazê-lo, ao nível dos AS, mas de reforçar fortemente esta dimensão social de intervenção. Não só intervenção no Instituto, mas uma intervenção olhando para o distrito onde nos inserimos, olhando para o país em que nos inserimos, pensando nos outros, cada vez mais. Pensando como é que o Instituto, não é uma misericórdia, não é? Mas deve ter um papel fundamental nas questões da dimensão social, e cada vez mais. E esse é um pilar fundamental para mim. E isso eu considero, eu acho, que é um pensamento de todos aqueles que trabalham comigo. Ou deve ser um pensamento de todos aqueles que trabalham comigo. Porque esta é uma candidatura de todos. Ouvi todos. Ouvi o pensamento de todos. Do pessoal no centro, dos estudantes, dos professores, relativamente a estas matérias. E essa matéria, enquanto ouvia as pessoas, essa era uma matéria que eu ia sempre referindo. Importa cada vez mais assumirmos para o Instituto Politécnico de Beja uma dimensão forte, social de intervenção. E irão ver alguns dos projetos que eu considero que são muito importantes em implementar, que são nessa vertente. Portanto, este é também um programa de continuidade. Iremos fazer se somos eleitos, fazeremos algumas alterações, iremos refletir o trabalho dos serviços, iremos refletir o trabalho da presidência, dos vice-presidentes, do presidente, iremos refletir todas essas vertentes, mas iremos dar uma lógica de continuidade. Porque conseguimos identificar as limitações, porque conseguimos identificar quais os objetivos que não foram atingidos. E como lhes disse, com humildade vos digo, e importa corrigir, consolidar e implementar novas áreas. E se tivermos em conta o trabalho enorme, imenso, feito por todos, foi o Plano Estratégico 2010-2013. Iremos continuar com o Plano Estratégico 2013-2017. E há duas certezas muito fortes que nós temos. Os estudantes foram e serão sempre um dos principais focos de atenção. Convivemos muito com eles, muito, e iremos continuar a conviver muito com eles. Eles foram sempre para nós alvo de atenção. Procuramos estar sempre ao seu lado. Procuramos sempre ter uma intervenção não só social, científica, académica, pessoal, humana. E também sei, já vos disse, se não fosse a disponibilidade contínua do pessoal não docente e do pessoal docente, não teria sido possível continuar. Não teria sido possível, hoje, estar aqui como candidato a uma futura eleição. Então, nesta lógica, nesta sequência, 4 grandes pilares são para nós fundamentais. A qualidade dos procedimentos. Iremos apostar fortemente nesta fase na gestão da qualidade. Irão ser implementadas todas as medidas para assegurar no Instituto Politécnico de Beja uma gestão de qualidade. Essa será uma aposta de imediato. Portanto, pôr os mecanismos, pôr a estrutura própria ligada à avaliação, ao serviço da qualidade dos procedimentos. Para nós isto é fundamental. Qualidade dos procedimentos é tudo. É a forma como tratamos as pessoas, é a forma como recebemos os estudantes, é a forma como recebemos o pessoal no docente, é a forma como recebemos a comunidade quando nos vêm inquirir, quando nos vêm pedir ajuda, quando vêm aos nossos serviços. Normalizar os procedimentos, corrigindo procedimentos, será para nós fundamental. Nós, não, assim como a comunidade não consegue viver sem o Instituto Politécnico, o Instituto Politécnico não consegue viver sem a comunidade, sem formas de tratamento corretas com a comunidade. Iremos verificar todos estes aspectos. E começámos, já no passado, a qualificar a marca IP Beja. Para nós,
o simbolismo, a identidade visual, são fundamentais. Aliás, assumimos opções, todos sabem, assumimos opções neste período, porque, por exemplo, assumimos opções ligadas às explorações agrícolas, porque eu considero, e continuarei a considerar, que existem determinadas vertentes que são simbólicas. E para mim, o simbolismo tem um valor imenso. E muitas vezes supera as questões e os constrangimentos financeiros. Portanto, é simbólico. O simbólico tem um valor muito razoável para este presidente, para este candidato e para o anterior presidente, e continuaremos a apostar fortemente no qualificar a marca. E, novamente, iremos falar muitas vezes hoje disso, porque essa é uma questão que mexe muito comigo, neste momento considero fundamental para o Instituto. Uma visão do Instituto, uma forte aposta na vertente social. E gostaria, antes de passar aos contextos, de vos dizer, ainda neste aspecto dos pressupostos, de vos ler um parágrafo de um dos meus discursos ao longo deste tempo, destes 4 anos, eu fiz e que recupero aqui hoje porque considero fundamental colocar a tónica que isto nunca será possível. Este trabalho, nenhum trabalho será possível sem todos. Nunca será possível sem todos. E diria que Marco Polo descreve uma ponte, pedra a pedra. Mas qual é a pedra que sustém a ponte? Pergunta Kublai Khan. A ponte não é sustida por esta ou por aquela pedra, responde Marco, mas sim pela linha que elas formam. Kublai Khan permanece silencioso, refletindo. Depois acrescenta: porque me falas das pedras? É só do arco que me importa. Paulo responde: sem pedras não há arco. Sem todos os que aqui estão e os outros, não é possível um trabalho para um presidente do Instituto. Ora, entrarei numa segunda parte que eu chamo de estados de arte, quais os contextos atuais em que se insere o Instituto Politécnico de Beja, os contextos atuais do sistema social. Nós somos a única instituição, com 33 anos, somos a única instituição de ensino superior público localizado no Baixo Alentejo e Alentejo Natural. Daí a extrema importância para as populações, a extrema importância para o sistema social e para o território que partilhamos com todos os outros do Instituto Politécnico de Beja. E todos sabemos, todos acreditamos e todos votamos que estamos num território de novos investimentos, de novas oportunidades. Investimentos ao nível das questões agroalimentares, ao nível da energia fotovoltaica e ao nível das acessibilidades, porque acreditamos nos novos investimentos, acreditamos que esta é uma fase de transição financeira também e que será feito esse investimento nas acessibilidades e nas estruturas, efetivamente, para que o Alqueva, para que o Regadio, para que tudo, todas as emergências, todas as potencialidades emergentes no Alentejo, efetivamente aconteçam, efetivamente haja guerra. Tudo isso aconteça, acreditamos nisso. E este é um Alentejo com um território com uma imensa riqueza patrimonial e ambiental. E o turismo, principalmente, é um grande cartão de visita e de atração para o turismo. E o Instituto Politécnico de Beja terá que estar na frente. Terá que estar à frente, na vanguarda destas questões. Temos um curso de turismo, temos que optimizar o curso de turismo, temos que dar nova vertente ao curso de turismo, temos que tornar o prático, atuante e de forma, efetivamente, cada vez melhores profissionais para este Alentejo. Riquíssimo. Os alentejanos sabem isso. Riquíssimo. O que importa é pensar. Perante tudo isto, e no contexto da estratégia 2020, o Instituto Politécnico de Beja tem feito continuamente reajustamentos. Tem proposto novas formações. Tem feito a readequação das novas formações.
o reajuste dessas formações e continuará a fazê-lo. E irá ser feito de imediato, se formos eleitos presidente, uma aposta nessa renovação de formações. Um estudo imediato, um estudo rápido sobre o que é que importa reajustar em função destas novas coisas. Somos uma instituição que continuamente se terá que reajustar. E os nossos profissionais, e porque acreditamos nisso, e os nossos docentes terão que fazer conversões imediatas das suas valências, das suas condições, para este reajuste à mudança social no qual estamos inseridos. E nós temos essa capacidade. Temos-lo feito desde sempre, destes 33 anos. E iremos continuar a fazê-lo. Estamos inseridos, estamos neste contexto da Estratégia 2020, esta Estratégia 2030, que exerce sobre nós, sobre os outros países, forte influência. O Instituto Politécnico de Beja deverá acompanhar os pressupostos desta Estratégia 2020. Ouvimos todos no plano estratégico. Ouvimos todos quanto às áreas estruturantes, quais as áreas estruturantes do Instituto, que, em nossa opinião, são clusters fortes do sistema social em que estamos inseridos no Alentejo, no Baixo Alentejo. Ao nível da educação e formação de adultos, ao nível da agricultura e tecnologia alimentar, ao nível da água, do ambiente, energias sustentáveis, tecnologias do conhecimento, turismo e património, saúde e qualidade de vida, modelos de educação, planeamento e intervenção comunitária. Definimos essas áreas como áreas estruturantes para o Instituto Politécnico de Beja. Iremos continuar a fazer uma aposta com reajustes a estas áreas, nestas áreas fundamentais. Sobre elas, iremos fazer esse investimento, o diagnóstico das formações, o diagnóstico das intervenções, os projetos, portanto, no contexto destas áreas estruturantes. Porque, todos sabemos, elas devem corresponder e correspondem à área estratégica, ou como clusters fundamentais para a região. O Instituto Politécnico de Beja tem um papel fundamental na região. Deve acompanhar a evolução da região, deve fazer parte, no âmbito do próximo quadro de intervenção 2014-2020, o Instituto Politécnico de Beja deve estar aí, funcionando em rede. A lógica de rede deve ser uma lógica instalada no Instituto Politécnico de Beja. Temos-lo feito nos últimos anos, 2, 3 anos. A nossa intervenção, ao nível de departamentos como o planeamento e desenvolvimento estratégico, como a imagem e comunicação, como a avaliação, no contexto desta comunidade que nos envolve, temos-lo feito. E iremos continuar cada vez mais a ser interventivos, com a ação proativa na definição das estratégias, na definição do trabalho da rede para o Alentejo. Uma rede com que consideramos que deve ser forte, com intervenção ao nível da investigação, com intervenção ao nível das parcerias estratégicas de formação. Portanto, essa é a nossa aposta, estamos a fazê-lo e iremos consolidar cada vez mais esta intervenção. Porque acreditamos, porque sabemos o know-how cada vez mais. O Instituto Politécnico é um instituto em que se formam doutores, em que se formam especialistas, cada vez mais o nosso know-how, portanto, é progressivo em termos dos contextos, cada vez mais o nosso know-how está preparado para se reconverter, para haver uma reconversão profissional, e este é um instituto que continuamente e cada vez mais deve estar preparado para responder às questões emergentes do desenvolvimento do Alentejo, para potenciar essas questões e para estar ao lado das instituições do Alentejo, com o seu know-how. Aqui está concentrado por metro quadrado, brincaria, portanto, a quantidade de know-how deste Baixo Alentejo. Então, temos enormes responsabilidades. E não podemos fugir delas. Serão exigidas responsabilidades a todos, cada vez mais. Temos não só responsabilidades internas, mas principalmente responsabilidades externas. Com todos, temos que transformar, como dizia Fernando Lopes, o Sul, o Baixo Alentejo, na grande Algímio do Sul. Nós temos essa responsabilidade, nós temos know-how, temos laboratórios
iremos acreditar os laboratórios, iremos acreditar os nossos laboratórios, iremos estar ao serviço de toda a comunidade. A investigação aplicada será uma das vertentes fundamentais para nós. Teremos que dar aquilo que eu chamo mega dimensão à investigação aplicada. Teremos que deixar, com aspas, de brincar a investigação aplicada. Teremos que apostar naquilo que eu chamo a transversalidade da formação. Teremos que ganhar dimensão em termos de investigação aplicada. Teremos que acabar com os pequenos casulos, com os pequenos quintais. Porque só assim será possível acreditar que no espaço de 4 anos iremos ter 4, 5 clusters de excelência. E eu acredito, e é por isso que eu irei voltar a trabalhar, que iremos ter 4, 5 clusters de excelência nesta instituição. Teremos que assumir, teremos que ganhar grande dimensão ao nível da investigação aplicada. Nesta terceira fase, a fase prática, gostaria de situar, antes de passar às 6 vertentes estratégicas que eu considero, de colocar as questões prévias que orientaram todo o trabalho, esse trabalho de identificação de projetos, a consolidar, projetos a implementar e que me ajudaram a estruturar os 6 eixos. 5 questões estratégicas que orientaram esta minha visão, este meu pensamento. Quais os setores estratégicos que devem ser considerados como orientadores e que permitirão posicionar territorialmente, em termos de território da instituição? Quais as áreas que devem enquadrar a investigação feita no Instituto? Quais devem ser considerados ao nível da gestão os recursos e as áreas formativas onde se deve investir? Para que áreas devem convergir os projetos estudantis do ponto de vista institucional? Em que setores se deve desenvolver a investigação aplicada e, por fim, em que áreas se deve potenciar a empregabilidade dos estudantes? Aspecto que consideramos fundamental, as questões da empregabilidade. Iremos, ao nível do empreendedorismo e ao nível da empregabilidade, iremos fazer apostas muito fortes nestas duas vertentes, imediatas. Seis eixos, na linha de pensamento e com adaptações, do pensamento do plano estratégico, 6 eixos consideramos fundamentais para o Instituto Politécnico para 2013 e 2017. Primeiro eixo, a qualidade, a marca qualidade, a qualidade que desejamos para o Instituto Politécnico de Beja. Nesse primeiro eixo, um conjunto de domínios que consideramos fundamentais, as questões do emprego e da empregabilidade, as questões da educação e formação ao longo da vida, um dos aspectos que consideramos mais limitativos deste mandato e um dos aspectos em que iremos investir mais fortemente, as questões da educação e formação ao longo da vida. Iremos ver um dos projetos novo, um dos projetos como ser fundamentais que irá avançar, a atração de novos públicos, de novos clientes, enquanto forma de manutenção da estabilidade do número de alunos do Instituto Politécnico de Beja. A aposta estratégica da investigação aplicada, consolidar o processo de Bolonha, consolidar a marca IP Beja. São 5 domínios que consideramos, 6 domínios que consideramos fundamentais no âmbito desta vertente da qualidade. Aliás, existem aqui aspectos nestes domínios, são aspectos que consideramos como limitativos. Importa urgentemente, irei fazê-lo se for o próximo Presidente do Instituto, de imediato analisar e monitorizar as questões do processo de Bolonha. Também elas limitativas, iremos apostar fortemente nas questões das metodologias ativas na formação das pessoas. Portanto, iremos pensar a olhar de Bolonha, olhar os aspectos negativos, os aspectos positivos de Bolonha, deste processo, mas iremos fazê-lo de imediato. Começámos estes projetos já, iremos consolidá-los com o Observatório da Empregabilidade e Inserção Profissional dos Diplomados, o IPBES de Empreendedorismo,
O Centro de Línguas tem sido muito importante neste Instituto, foi criado neste período, de 2009 a 2013. Iremos desenvolver cada vez mais estratégias de partenariado formativo com as escolas do ensino secundário, com os centros de formação. Esta é uma vertente que também considero fundamental. Uma rede com as escolas de ensino secundário do Distrito terá que ser feita de imediato. Iremos certificar os laboratórios. Iremos pensar os laboratórios num todo. E, como lhes disse, esta lógica de grande dimensão será uma lógica que irá estar na minha cabeça. Se necessário, iremos pedir alguns para tomarem grande dimensão, para acreditar de imediato. Temos que acreditar nos laboratórios. Iremos consolidar os pressupostos do SRTT, do Sistema Regional de Transferência de Tecnologia, que irão ajudar-nos a apetecharmos fortemente esses laboratórios, não só outras vertentes, para o desenvolvimento, para a investigação aplicada. Iremos consolidar este plano de marketing, iremos fazê-lo. Considero que é fundamental a aposta nas questões de marketing. Iremos apoiar todos os projetos no contexto da linha de pensamento desta candidatura e do próximo plano estratégico, os projetos e eventos estruturantes de forma a consolidar a marca académica. Mas iremos fazê-lo de forma razoável, iremos fazê-lo de forma estruturada e de forma concertada. E iremos tentar evitar os pequenos projetos e temos que tomar grande dimensão. Temos que assumir a grande dimensão. Sem ela, não nos parece que consigamos entrar naquilo que eu chamo de competitividade institucional, que é uma questão que irá, nos próximos 4 anos, acontecer. A competitividade institucional. Iremos tentar, iremos fazê-lo, criar uma unidade de educação e formação ao longo da vida. Fundamental. Esta é uma das apostas fortes para nós. A criação de uma unidade de formação e educação ao longo da vida. Fizemos já alguns contactos e iremos, por o que acreditamos, sabemos que o futuro passa muito pelas questões da formação ao longo da vida. E este Instituto irá criar uma unidade diretamente ligada ao Presidente, respondendo diretamente ao Presidente do Instituto, que possa, efetivamente, gerir todas as questões da formação do pessoal docente, do pessoal não docente, dos estudantes, da comunidade, nesta lógica de educar e formar ao longo da vida. Iremos implementar o projeto de rede. É necessário, iremos fazer uma aposta. Aliás, nós somos uma instituição muito forte ao nível das tecnologias de informação e comunicação. Importa, então, redimensionar estas questões e apostar fortemente no ensino à distância. Importa urgentemente termos mais cursos, mais formações. Iremos estudar quais em educação e formação e ensino à distância, e-learning. Iremos fazê-lo. E, como disse já, implementar um plano de cooperação estratégica com escolas e centros de formação. Fundamental para a continuidade do Instituto Politécnico de Beja. A ligação ao ensino secundário, a ligação aos centros de formação profissional. Esta ligação, esta cooperação estratégica será muito importante e irá ser feita de imediato também. Iremos formar o corpo docente em metodologias pró-Bolonha, metodologias ativas. Refletir as nossas metodologias. Refletir os nossos processos de ensino e formação. Refletir metodologias ativas. Como fazer? Como cativar os nossos alunos? Temos que refletir, muitos de nós, porque é que muitas vezes os nossos alunos não vão às nossas aulas. Que razões? Ou quais as razões efetivas? Temos que ter a coragem para fazer isto. Muitas vezes eu penso, o que se passa? Muitas vezes eu desejaria ver este instituto, estes espaços ricos, físicos, são excepcionais, superam quase tudo o que eu conheço no livro dos institutos politécnicos, espaços físicos, estruturas, e muitas vezes eu vejo poucos alunos. Porquê? Temos que promover estratégias para ativarem para motivarem. Isto vai ser feito. Vou criar uma equipa, Sr. Eleito Presidente, de imediato para o fazer. Porque temos que avaliar este processo todo, o processo de Bolonha. Temos que o fazer.
O trabalho era feito por um colega nosso e fez um excelente trabalho, da Escola Superior de Saúde, parou, mas vamos retomar urgentemente, porque eu acredito que uma das questões, digamos, desta falta, alguma falta de participação dos alunos, tem a ver com metodologias, tem a ver com processos de formação, tem a ver com atitude. E isso teremos que mudar. Teremos que desenvolver um instrumento, um documento que permita estabilizar a identidade visual do Instituto Politécnico de Beja. Esta identidade visual, para mim, é fundamental. Não aparecer num site de uma maneira, nos subsites de outra maneira, nas carinhas de outra maneira. Tudo terá que ter uma identidade visual. O verde, o castanho, tudo terá que ter uma marca, que é a marca do Instituto. E então, para isso, porque também algumas limitações existem aí, iremos elaborar o Plano de Comunicação 2013-2017. A responsabilidade do Gabinete de Imagem e Comunicação. E também da responsabilidade desse gabinete, iremos implementar um sistema que permita consolidar a qualidade dos conteúdos institucionais. Estamos já a fazer isso com os media partners, com os mass media, com os órgãos de comunicação, com programas, com eles todas as semanas saem na rádio, no Pax, na Costa Planície, no Correio Alentejo. Iremos fazer com outros media partners regionais, mas esta qualidade dos conteúdos da instituição. Qualidade, se tu me reparar, é uma palavra-chave para este candidato. Qualidade é uma palavra-chave. Se tivermos qualidade, temos alunos. Se provarmos que somos bons em áreas estruturantes, teremos alunos. Porque essa é a melhor imagem e essa é a melhor marca. O vento transporta a qualidade para o país todo, para o estrangeiro. O vento transporta a noção de qualidade. E a nossa aposta na qualidade será fundamental. Um segundo eixo, promover a inovação. E aqui serão contextualizados os aspectos relacionados com a sustentabilidade e a relação com a comunidade. Um outro aspecto limitativo deste mandato foi o PDES editorial. Terá que ser corrigido de imediato. Muito pouco produzimos nesta área. Por minha culpa, que se calhar não investi nela, por minha culpa, que se calhar não consegui os meios necessários, por minha culpa, que se calhar o meu olhar foi distante nesta vertente e apostei noutras, mas considero fundamental que esta vertente seja consolidada, seja trabalhada. Esta foi uma vertente limitativa nossa. E a nossa aposta na exploração agrícola, e quando eu digo isto, toda a gente sabe que é uma, digamos, com aspas, dos meus filhos, as coisas que eu mais gosto neste Instituto. Eu não sou um homem da agricultura, mas tenho um carinho especial para estas questões, muito especial, da terra, fui criado na terra, em meios rurais, e iremos refletir profundamente a dinâmica da exploração agrícola, apostar cada vez mais. Porque eu acredito num Alentejo cheio de agricultura, acredito num Alentejo a produzir, autossuficiente e a exportar. Eu acredito fortemente nisso. Temos todos os meios, temos que ter vontade e temos que trabalhar mais e melhor. Temos que apostar em vertentes inovadoras nesta área. Temos que o fazer, iremos fazê-lo. Irei contratualizar, digamos, trabalhar diretamente com os colegas destas vertentes, nestas matérias. Irei apoiá-los, irei pedir-lhes apoio, irei pedir-lhes ajuda. Temos tanta terra. Podemos produzir, podemos exportar, podemos fazer tanta coisa. Iremos continuar a apoiar o PDES Agrícola. Para nós é um espaço muito inovador, que tem sido muito agradável e que tem também ajudado muito a comunidade em que nos inserimos, a todos, e este interface de exploração agrícola e PDES Agrícola será acentuado. Temos que trazer para este Instituto, para este PDES Agrícola, e não só, os produtos produzidos, os produtos da terra, os produtos que as nossas explorações agrícolas cada vez mais
ao serviço de todos, cada vez mais. Temos que reforçar o nosso canal que já temos, o IPBES TV. Iremos fazer. Há cerca de 2 meses, com um grande amigo meu, Miguel, falámos, discutíamos as questões, porque não, por tanto espaço que temos, estudando as fotografias, criar um museu do território, no Instituto Politécnico de Beja, um museu transversal. Museu do território no Baixo Alentejo, no nosso Instituto. Temos instalações, temos pessoas, temos ideias e vamos fazer. Temos já uma dinâmica de aprendizagem ligada ao Museu Britânico. Vamos transferi-la. Vamos apostar fortemente na criação do Museu do Território. Temos as pessoas disponíveis, pessoas para ajudar. Temos tudo isso. Vamos fazer. Onde coloquemos os testemunhos deste Baixo Alentejo, desta cidade, deste Instituto, tudo. E, já tinha referido, iremos continuar fortemente esta ligação aos média partners regionais, à comunicação regional. Para nós, muito, muito importante. E esta interface, esta ligação com a comunidade regional tem sido muito importante para nós. E temos procurado apoiar fortemente esta ligação. E temos recebido, da outra parte, também fortes impulsos, fortes ligações e fortes apoios. Tenho certeza, apoios críticos que são fundamentais para nós. Não queremos que nos digam sim a tudo. Pelo contrário. Queremos que os média partners sejam críticos, sejam corretos, que nos digam efetivamente como pode o Instituto seguir, quais os rumos. Estamos a seguir os melhores rumos ou devemos seguir outros rumos? Fundamental para nós esta ligação à comunidade, aos média partners, aos rádios, à comunicação social. Muito importante, acreditamos nisto e vamos reforçar esta ligação. E queremos sempre connosco, sempre. O terceiro eixo tem a ver com o IPBES enquanto centro de conhecimento, boas práticas e melhores tecnologias disponíveis. 2 domínios nos merecem forte apreço: as questões da melhoria da qualificação do pessoal docente e não docente e a sustentabilidade da investigação. Esta é uma vertente fortemente ligada à formação das pessoas que trabalham neste Instituto e iremos fazer um diagnóstico de necessidades de formação e iremos apoiar fortemente, como temos estado a fazê-lo, com os doutoramentos, e cada vez mais temos doutorados no nosso Instituto, cada vez mais temos especialistas no nosso Instituto. Iremos verificar quais são as áreas fundamentais de pertinentes para o Instituto e iremos aconselhar formações nessas áreas. Iremos tentar evitar que, efetivamente, haja formações doutorais díspares, iremos reforçar a relação. E eu irei fazê-lo em maio, irei partir para o Elva, Sevilha e a Extremadura, em contactos com os reitores e com os departamentos próprios, para estudarmos ligações e programas doutorais entre o Instituto Politécnico de Beja e as instituições de universidades estrangeiras junto da RAI. Será feito em maio, irei fazer o acompanhamento de desenvolvimento estratégico e esta questão para nós é fundamental. Quais as áreas? Aliás, colocamos as questões, quais as áreas, onde iremos convergir, como será o futuro, para que futuro queremos ir. E iremos diagnosticar estas necessidades e com elas avançar para interfaces, para parcerias fortes com as instituições universitárias de Espanha, com as quais, aliás, eu mantenho uma relação muito forte há muitos anos, como sabe. Iremos reforçar, temos um próprio presidente para a investigação e conhecimento, iremos reforçar essa questão, porque acreditamos e sabemos, pela nossa experiência, que não há formações teóricas, não há formações teórico-práticas, não há primeiros ciclos, segundos ciclos, sem um suporte, sem uma investigação contínua aplicada aos contextos e às áreas estruturantes em que temos essas formações. Iremos continuar a fazê-lo. E esta questão é uma questão que nos merece muita importância, a existência de um repositório digital da biblioteca. Este é um aspecto que já, neste ano, somos a que será feito já de imediato. Podemos caminhar de imediato para esta questão. Eixo 4, novamente, a
ideia que vos quis transmitir, ou que vos tenho transmitido sempre ao longo desta exposição, da dimensão social, o IPBEJ deve ser uma comunidade aberta, solidária, participativa e coerente. Temos de ter uma forte dimensão social, uma forte dimensão cultural e uma forte dimensão ambiental, que é um aspecto, neste mandato anterior, muito pouco abordámos, muito pouco contextualizámos, mas que, na minha opinião, deve ser feito de imediato no Instituto Politécnico de Beja. Iremos consolidar o apoio social para a integração do estudante, promover o sucesso educativo e prevenção do abandono escolar. São aspectos que consideramos fundamentais e temos medidas previstas para isso já. Temos que estabilizar os nossos alunos. Temos que estabilizar o número dos alunos. Temos tudo a fazer para ir no efetivo apoio. Estamos a fazer já, reforçámos o SAS neste período, fizemos intervenções, mas este trabalho tem que continuar muito sério, muito profundo. Tem que haver um apoio tutorial, que eu chamo, um apoio tutorial a cada estudante da nossa instituição, observando os seus problemas, observando as suas vivências. Isto é fundamental para manter os alunos. Sem alunos não há professores, sem alunos não há pessoal não docente, sem alunos para termos esta estrutura física toda. Se não tivermos alunos, os alunos terão de ser cada vez mais o nosso foco de atenção. Iremos reforçar o IPBEJ Cultura e apoiar cada vez mais a participação cultural e a tradição artística da comunidade académica. Mas, retomo e acentuo, os alunos são fundamentais. Temos, todos nós, cada um de nós, presidência, fórum docente, docentes pensar, cada um dos alunos são fundamentais para nós. E muitas vezes não o fazemos. Muitas vezes não o fazemos. E hoje, antes eram só variáveis internas. Hoje existem variáveis externas muito fortes que condicionam os nossos alunos. Temos que apoiar cada aluno, como lhes disse, de forma tutorial. Face por face. Apoiá-lo para que não desista, para que não saia. De uma forma, devemos fazer de uma forma nesse aspecto. E devemos tornar-nos cada vez excelentes em mais áreas para que eles venham para cá. Temos que ter estratégias. E é um conjunto de estratégias que serão implementadas para que isso aconteça. Temos que estabilizar o número de alunos do Instituto Politécnico de Beja. Iremos criar uma estrutura forte ao nível da dimensão social. Aquilo que eu chamo de observatório das dinâmicas do envelhecimento no Alentejo. Fiz já consultas, fiz propostas ao Departamento de Educação para pensar em estas questões, aceitaram esta aposta, estão já a trabalhar nesta questão, na criação de um observatório que irá englobar áreas de investigação, de observação, de trabalho na comunidade. Portanto, é uma área que consideramos, como disse, fundamentais e este observatório será muito importante. Iremos associar o IPBEJ ao campo alentejano, aliás, no evento, e dois aspectos para nós de inovação. Iremos avaliar a eficiência energética dos edifícios do campus e estudar a viabilidade de instalação de microgeração fotovoltaica. Temos capacidade para ser autossuficientes e para produzir e para vender energia elétrica. Vamos fazê-lo. Vamos estudar de imediato, promover estudos, iremos ver experiências outras que existem, por exemplo, o Instituto Politécnico de Leiria tem esta experiência já, e outros. Temos capacidade para tudo isto. Iremos estudar de imediato esta coisa. Irá ser criado um grupo também, um espaço muito recente para estas questões. Estes 5 importa criar aquilo que eu chamo de cultura e a identidade institucional, de uma forma transversal. O Instituto Politécnico, como um todo, em que todos pensem, não da mesma forma em termos de salário, mas em que todos pensem o Instituto da mesma forma, na mesma linha de pensamento, para que o transformarmos de forma competitiva. Todos temos que ser proativos e pensar
que este Instituto é a nossa segunda, primeira, não sei, casa. Não sei. Todos temos que pensar, será que quando eu dou mais uma hora ou duas ao Instituto, estou a dar a quem? A quem é que eu estou a dar essa hora ou duas? A mim? Temos que ter este pensamento. Temos que ser flexíveis no pensamento. Nesta matéria, temos que ser proativos e flexíveis no pensamento. Quanto mais produzirmos, melhores condições teremos todos nós. E melhores condições terá o Instituto nesta matéria da competitividade. Os tempos que vêm não são fáceis. Vão ser difíceis. Então, não devemos... Muitos dirão, isto é família, outros não têm. Não. Vamos pensar, o Instituto é a nossa primeira e segunda casa. Não sei se é a primeira ou a segunda. E temos que o fazer de forma aberta, disponíveis. Todos temos que ser disponíveis. Para uma coisa, para outras coisas, onde estamos livres para não fazer outras coisas. Temos que pensar assim. Por nós todos. Não para o Presidente do Instituto. Vamos abordar duas questões que têm a ver com a dinâmica e funcionamento da organização e consolidar a cultura da avaliação. Retomamos as questões da comunicação interna, temos que consolidar o protocolo institucional e, importante, monitorizar o sistema de avaliação do desempenho docente, não docente e dos serviços. A palavra avaliar é uma palavra chata. É uma palavra democrática. Uma palavra democrática. É uma palavra muito importante. Temos que nos monitorizar. Temos que avaliar o nosso desempenho. Temos que autoavaliar o nosso desempenho e o desempenho do pessoal docente e dos serviços. É uma forma, isso é uma forma de termos os alunos, temos mais estudantes, temos a comunidade aberta, temos a comunidade ao nosso serviço, etc. etc. Nunca podemos ver estas questões conceituais de uma forma radical. Importa esta cultura de avaliação, é uma cultura de regulação, é uma cultura de normalização de procedimentos. Iremos rever os estatutos, refletir esta questão de rever os estatutos do Instituto quanto a alguns dos seus aspectos parcelares e limitativos, aspectos pontuais que importa rever. Iremos apoiar a criação de uma estrutura representativa do pessoal não docente, certificar um sistema de gestão de qualidade. Novamente, esta questão da gestão da qualidade é fundamental. Implementar um sistema integrado de gestão, qualificar o campus com um sistema de sinalética adequado e monitorizar a implementação das recomendações da ELA. Como sabem, esteve cá a ELA para fazer a avaliação institucional e nossas avaliações foram excelentes. Nossa avaliação foi excelente, mas nada foi feito depois quanto à lógica de vamos monitorizar as recomendações. O que é que foi feito, o que é que foi corrigido, em que medida, a que nível foi corrigido e o que é que importa ainda corrigir, para que efetivamente, digamos, esta lógica, esta noção de excelência que foi colocada pela LA, seja efetivamente excelência em todos os aspectos. Porque, como sabem, esta avaliação foi uma avaliação muito boa, mas vamos olhar para ela novamente e vamos monitorizá-la. O que é que foi feito? Quanto aos aspectos limitativos, o que é que foi feito para corrigir? Último eixo. É reforçar a internacionalização. Iremos aumentar a mobilidade internacional de colaboradores não docentes de centros estudantes e continuar a realizar o encontro com culturas. Como sabem, teve já a sua versão, as suas versões. Iremos continuar, porque consideramos que atingiu os seus objetivos, e iremos apostar fortemente na internacionalização. Nessa lógica, irá ser criada uma própria residência para a internacionalização, a mobilidade e internacionalização, porque consideramos que esta é uma matéria muito, muito importante.
E a nossa aposta nos programas doutorais será uma aposta forte do futuro Presidente, se for ele, né? Afirmar o IPBES enquanto interlocutor da CPLP. Iremos trabalhar diretamente e muito próximos dos países de comunidade de língua de expressão portuguesa e iremos estamos a estudar já, a viabilidade da instalação de um centro de formação do Instituto num dos países da CPLP, concretamente, nomeadamente, Moçambique. Portanto, isto é um trabalho que já está a ser estudado por uma equipa. Efetivamente, para nós é fundamental esta vertente da ligação aos países da CPLP e iremos apostar fortemente nestas questões da ligação a esses países. Eu gostaria de terminar dizendo que obrigado a todos os que acreditam numa continuidade para a excelência e que reforçam esta renovada vontade de candidatura. Será convosco, mas também com todos os outros, que acredito ser possível continuar a qualificar a marca Instituto Politécnico de Évora. Muito obrigado. Vamos então passar para uma segunda fase. O senhor membro do Conselho Geral perguntar quem quer intervir neste Só um segundo, já temos que ver o microfone. Antes de mais, muito bom dia. Gostava de saber, fazendo referência à questão dos alunos e dos apoios sociais, em concreto, que medidas pensa tomar para apoiar e para combater as desistências que têm havido, os alunos que não têm capacidade de se manter no Instituto e que infelizmente têm dado baixa? Eu juro que nós íamos fazer 3 perguntas, grupos de 3, está bem? E depois então passamos ao grupo seguinte. Gostava de colocar duas questões ao Presidente Vítor, na sequência da apresentação que terminou. Uma delas tem a ver com um aspecto que referiu, a atração de novos clientes, que tentasse precisar um pouco melhor que novos clientes, de onde, a origem, de que forma. Outro aspecto que me parece também importante, gostaria de ver, de saber qual é que é a expectativa, tem a ver com a oferta formativa. Numa perspectiva mais interna, se aponta para uma estabilização, para uma diminuição, CETs, primeiro ciclo, mestrados, o que é que se prevê relativamente a isto? Em particular aos CETs, se há aqui algum objetivo de aumentar a oferta a este nível ou, pelo contrário, diminuir, que importância é que este aspecto pode ter depois na continuidade ao nível do princípio. E um outro aspecto também de rede, mas mais ao nível externo. Quais são as expectativas relativamente ao posicionamento do Instituto, face àquilo que muito se fala de reorganização das instituições, se é ao nível dos cursos, se é ao nível, se é outro nível, que cenários é que poderão estar em cima da mesa hoje relativamente a este assunto? Era só o primeiro.
E acho que hoje fez uma apresentação que, de certa maneira, também ultrapassou aquilo que eu tinha lido e que eu já tenho. Primeiro que tudo, quero salientar que acho muito importante que tenha posto isso como um ponto essencial à aposta forte na vertente social. Nos dias de hoje são tempos estranhos, complicados. Acho que pôr esta tónica é muito importante. Queria agora fazer duas perguntas sobre as áreas estratégicas dos estruturantes que, como digo, tiveram influência na sua apresentação. E aquilo que eu, no fundo, queria dizer, reparei que havia 6 ou 7 áreas estratégicas, que falava bastantes vezes na investigação aplicada, e também no que havia preocupações de excelência, havia preocupações dos recursos elevados da investigação, a qualidade, a necessidade de concentrar em vez de dispersar, e a pergunta que eu queria fazer, já deu alguma resposta, era se não compensaria, antes como uma alternativa estratégica, concentrar esforços inicialmente em certas áreas, por exemplo, e a partir daí, digamos, depois de elas estarem bem consolidadas, se pensar que de facto o Alentejo é em vez que elas existem, até um país, e portanto era a sugestão, de certa maneira, até já respondeu. Mas já agora queria perguntar porquê a insistência só em Espanha? Porque Portugal tem, como sabe, evoluído bastante do ponto de vista de investigação de todos os níveis, e portanto parece que talvez aqui exista alguma falha. A segunda pergunta que eu queria pôr, já agora também queria referir, que achei interessante, quando falo em investigação aplicada, a necessidade de encontrar fórmulas, enfim, de conseguir trazer para o Politécnico meios para alcançar em materiais através do trabalho que se desenvolva, e acho que isso é um conceito importante que, no fundo, está inserido naquilo que várias vezes temos conversado os dois, que é a diferença entre servir a instituição e servir-se da instituição. Portanto, acho que tem esse aspecto bem posto. Mas já agora queria pôr a questão se não pensará, como existe em qualquer empresa privada, e pensando que o ser humano enfim, não é só idealista, de eventualmente colocar algum apoio material para quem mais se dedique, quem mais consiga fazer esse esforço em prol da instituição. Se pensarmos acerca de países como a China, depois da luta entre o Mao e o Deng Xiaoping, eu dizia que o Biarritz beautiful, pelo menos na tradução em inglesa. Só que queria pôr também, se eventualmente terá na sua noção este aspecto. Posso ainda fazer outra pergunta ou já estou a usar bastante tempo? A última pergunta que eu queria pôr tem a ver com a aprendizagem ligada ao emprego e ao empreendedorismo. No fundo, aqui eu referi a ligação ao tecido empresarial. Eu não sei se é comum no Politécnico haver cursos de sanduíche em que, por um período importante, até 6, 7 meses, o estudante vai para uma empresa e é simultaneamente, digamos, orientado por um professor e por alguém na empresa, especialmente se tiver sido um antigo aluno. E como também vi que vai tentar obter uma grande relação entre os antigos alunos, não sei se esta não seria uma forma também de dinamizar o empreendedorismo e a ligação empresarial. Muito obrigado. Passar esta primeira ronda. Começaria pelas questões, possivelmente as minhas respostas são respostas transversais, porque os assuntos são transversais, não é? Mas começaria pelas questões dos alunos. É assim, esta matéria, como disse na minha apresentação, a matéria dos alunos é uma matéria, ou a atenção que devemos dar aos alunos, é uma matéria sempre que nos mereceu apreço e nos merece muita preocupação
tendo em conta as condicionantes, tendo em conta os contextos atuais, os contextos financeiros que nós vivemos. E esta questão da estabilidade do número de alunos no Instituto é para nós uma grande preocupação. Temos perdido alunos nos últimos 3 anos. Daí nós, em termos de ação social, e só em medidas de termo social, porque esta questão dos alunos é uma questão dupla, não tem só a ver com as questões sociais, são questões de tipo social, de apoio social, também tem a ver com outras questões, com questões de matéria, de como cativar alunos de outra forma. Portanto, como cativar alunos de outra forma, eu penso que temos fundamentalmente fazer um combate ao insucesso. Fundamentalmente fazer um combate ao insucesso. Recuperar programas como, por exemplo, a Matemática 1, a Física 1, por exemplo. Portanto, esse é um aspecto, e outras vertentes, que são vertentes em que haja mais insucesso nos alunos. Por exemplo, penso que é importante, e estou já a responder algumas outras questões, imediatamente refletir as questões das formações. E essas formações, será que devemos manter o número de cursos que temos agora? Será que, por exemplo, foi decidido no próximo ano Engenharia Civil e Saúde Ambiental iriam fechar, isto é, não iriam ter vagas disponíveis. Ora, caminharíamos de 16 para 14 cursos de primeiro ciclo. O que é que eu acho? Acho que deveríamos urgentemente, digamos, ter em carteira 1, 2 cursos novos a propor-nos, deveríamos estabilizar o nosso número de primeiro ciclo em 15, 16. Então, acho que deveríamos diversificar a oferta, tentar encontrar novas formações, por exemplo, na área da logística e da aeronáutica, é um exemplo, por exemplo, logística, aeronáutica ou outras. Esta é uma questão que terá de ser refletida urgentemente, abril, maio, junho, para que até 15 de outubro se possam propor as formações de primeiro ciclo, mas nunca deveríamos perder, digamos, este número de 15 alunos. Ora, isso também permite manter, nas questões, manter alunos também, porque se fecharmos cursos sem abrirmos outros cursos, o número de alunos necessariamente diminui, o número de professores diminui. Mas, voltando à questão da dimensão social, já há cerca de um ano fizemos um reforço desta matéria, portanto, colocando uma outra técnica ao nível, colocando outra técnica a tratar dos assuntos relacionados com os alunos, com a identificação das questões dos alunos, principalmente as questões ligadas às propinas, que é um problema grave com o qual nós nos debatemos. Cada vez mais os alunos não têm dinheiro para pagar as propinas e procuramos então fasear a questão das propinas dentro do contexto legal que nos é permitido e até às vezes flexibilizando o contexto legal que nos é permitido, procuramos flexibilizar tudo isto e temos estado a fazê-lo. Para além disso, fizemos algumas opções, principalmente aquilo que nós chamamos as bolsas de mérito social, fizemos algumas opções na ligação aos bancos e, alternativamente, em lugar de termos recebido, como outras instituições recebem, autocarros e recebem essas coisas todas, nós disponibilizámos essa verba para bolsas de mérito social para alunos, bons alunos ou alunos que demonstrem efetivamente que é quase impossível, portanto, destacar, estudar e sejam bons alunos. Portanto, também fizemos isso e foi uma opção. E vamos continuar com essas opções, vamos estudar essas questões todas, essas opções de mérito social, as opções de fazimento. Mas eu penso que a grande questão, esta questão do abandono, tem muito a ver com aquilo que eu chamo o apoio tutorial. Acho que, ao nível dos professores, ao nível do pessoal não docente, deve haver, digamos, uma relação cada vez mais próxima com os alunos e com as associações académicas. O Presidente está a fazê-lo, vai continuar a fazê-lo, com as associações académicas, com as associações e com o provedor, cada vez mais uma ligação profunda, sabendo ou procurando identificarem quais os problemas ou que alunos estão, porque os alunos contam uns aos outros. Portanto, o que é que está a acontecer? Às vezes têm vergonha. Eu posso lhe dizer, por exemplo, no meu gabinete, muitas dezenas de alunos entraram nestes últimos 3 anos, se sentem à vontade comigo e me contaram a vida e os problemas de vida e essas coisas todas e procurámos resolver todos esses casos. Portanto, essa me parece-me ser uma questão, são questões muito fortes e são medidas que nós vamos implementar e continuar a implementar, que, em minha opinião, podem reduzir esse abandono. Mas também, como disse, há outras medidas que têm a ver com o combate ao insucesso, que esse é um problema também grave, esse combate. E esta questão dos cursos é uma questão
uma questão que me parece, digamos, manter mais ou menos o nível de estabilidade do número de cursos do primeiro ciclo do Instituto Politécnico de Pesca. E saltando para uma das questões que o João Paulo colocou entrar, penso que tem a ver com esta questão das formações. Portanto, efetivamente, nós interessa-nos, o conceito de estabilidade é um conceito que nos interessa muito. Portanto, não nos interessa, até porque, digamos, se houver uma redução significativa das formações, criamos calcanhares daquilo. A nossa lógica digamos, regional pode perder algum sentido. Portanto, a minha intenção, efetivamente, que não haja uma redução significativa. A minha intenção é que haja alterações em função das necessidades, alterações em função dos contextos. Isso é, para mim, fundamental. Dou-vos um exemplo, por exemplo, naquelas duas questões novas que aparecem na eficiência energética, por exemplo, da microgeração fotovoltaica. Por exemplo, eu acho que nós vamos ter que ter um CEP para formar indivíduos para gerir essas questões, por exemplo. Portanto, que é inovador e não há em muito poucos sítios. Portanto, a nossa aposta, a nossa ideia é manter estes perfis, manter os CEP, e até porque possivelmente irão aparecer outros cursos. Os cursos de pequena duração, neste momento está em estudo no Ministério e com os politécnicos. A questão dos 2 anos de formação é uma questão ainda muito fechada, aberta-fechada, não sabe muito bem o que vai ser. Os 2 anos de formações que antecedem a entrada no ensino superior, os cursos de curta duração. Irão ter 2 anos, não se sabe muito bem ainda. Está a ser estudado pelo CIS, porque o primeiro draft ainda não foi enviado. Portanto, também essa questão pode, digamos, ser uma alavanca motora, uma alavanca que irá, portanto, trazer para o Instituto Politécnico mais alunos. Mas esta questão do combate ao excesso é para mim uma questão fundamental. Efetivamente, temos que identificar fortemente onde é que há grandes e recuperar esses programas de apoio. Os programas de matemática, matemática 1, matemática 0, física 0, que nós já tivemos aqui, importa recuperar esses programas. Depois, o caso da questão das exclusões. Isto é uma matéria tabu. É uma matéria tabu nos órgãos. Quando o CISP se reúne, nós vamos, por exemplo, dias inteiros falando disto. O dia todo. E chegamos ao final do dia e não concluímos nada. É uma matéria tabu, que é uma matéria de enorme pressão social também. O próprio Ministro, quando questionam, não responde. Não me parece que se irá ser mexido nestes próximos tempos, nestas matérias. Embora, o que eu sei, o que eu sinto e que eu acho que é importante fazer no Instituto Politécnico de Beja é prepararmos. É fazermos uma preparação prévia. E como é que eu acho que nos podemos preparar para isto? Tendo clusters de excelência. Se nós tivermos excelência em vários cursos, em várias áreas, demonstrada, por exemplos práticos, por exemplo, temos uma engenharia informática, por exemplo, se tivermos um centro, uma ideia que já tínhamos falado com o Luís, um centro europeu ligado ao cibercrime, que aqui seja um centro europeu nessa área, não é um cluster fundamental para darmos cartas, para discutirmos nas mesas, depois à mesa, com que áreas ficamos se isso acontecer. Portanto, eu penso que passa, se tivermos uma vertente de agricultura inteligente, especializada nos territórios da Escola Superior Agrária, não será um cluster fundamental de excelência? Nos vai preparar para discutir à mesa com a Universidade de Évora, com a Universidade do Algarve? Não sei. Portanto, eu acho que como é que nos podemos preparar? É não perdendo muitos cursos, não perdendo muitos alunos e, em termos de investigação aplicada, sermos efetivamente muito bons, excelentes, em 4, 5 vertentes. É assim que eu vejo isso. E iremos ser, a próxima presidência, sou esta, dos meus colegas, iremos apostar fortemente no apoio a estas áreas. Isso implica o quê? Isso implica um trabalho cada vez maior das pessoas. Implica um trabalho que as pessoas acreditam que se têm que converter e têm que apostar fortemente. Porque estas vertentes existem e têm de ser trabalhadas.
Portanto, temos que dar uma dimensão. Como dizia, e pegando nas questões do professor, não podemos ter uma lógica menor. Temos que ter uma lógica de transversalidade, temos que ter uma lógica de grande dimensão, de meta-dimensão, porque se formos pequenos não podemos competir em nada. Temos que selecionar áreas corporalmente e torná-las transversais, não perdemos o nosso quintal. Essa lógica tem de ser perdida, para bem do Instituto Politécnico de Beja e para bem de todos. Esta lógica menor tem de ser substituída pela lógica major. Portanto, eu acredito nessa gestão e acredito que a existência no Instituto Politécnico de Beja de áreas de excelência total nos permitirá ser competitivos e nos permitirá discutir mesa a mesa com a Universidade de Évora e com a Universidade do Algarve e com, já não digo com o Instituto Politécnico de Porto Alegre, estava mais longe, mas se calhar com o Instituto Politécnico de Porto Alegre, ou a Guarda. Não acredito daquilo que eu ouço, que eu vejo, não acredito que seja tanto depressa, tão cedo, não me parece que isso vá, mas irá acontecer certamente um dia, não é? Vamos nos preparar, temos este tempo todo para nos prepararmos, para sermos bons, investirmos em áreas, de fazê-lo. Da parte da anterior presidência, tivemos sempre disponíveis, aliás, temos estado sempre disponíveis, equipámos, por exemplo, o BINEP fortemente, e somos no topo nacional nessa área. E temos recursos, temos formação, cada vez temos mais doutores para sermos bons noutras áreas. Sermos assim também, temos que isto ter. A nossa melhor preparação, a nossa melhor resposta é estarmos bem preparados em 400 vertentes. Excelentemente preparados. E depois temos os nossos cursos. Não perdemos muitos cursos, 14, 15, primeiro ciclo, nossos mestrados, os nossos CETs, acompanhando as áreas de formação. Temos o exemplo do CET, a CET do Ciência Energética. Temos que ter um CET para prepararmos as pessoas para o futuro. O nosso futuro vai ser uma aposta. Nós temos condições para ser autossuficientes na produção elétrica e energética e vender. Temos espaços para isso, estruturas para isso. Vamos formar pessoas no nosso instituto preparados para isso também, um CET, por exemplo. As questões da ligação empresarial preocupam-me muito. Não temos curso desse tipo sobre isto, mas foi criado em Beja de Empreendedorismo no início, há 3 anos, um projeto estruturante. Penso que tem que ser remodelado e reformulado em alguma das suas vertentes, mas esta ligação ao meio empresarial, em minha opinião, tem sido uma área limitativa também. Tem sido limitativo e tem que haver, digamos, um olhar profundo, uma reflexão profunda com todos, em todos os órgãos, no CTC, no CCCAA, sobre estas matérias da ligação pública. Temos que, digamos, criar uma equipa forte que promova a reflexão profunda sobre como é que deve haver uma efetiva ligação empresarial. Isto não foi feito ainda. E esse é um aspecto limitativo deste Instituto. Como é limitativo de pensar as questões da investigação aplicada isoladas em comportamentos. Concordo plenamente. São questões, iremos escolher experiências outras. Porquê a ligação à Espanha? É uma questão que temos tido algumas dificuldades, temos tido algumas dificuldades, já que os nossos laços de ligação à Espanha são profundos. Temos muita ligação à Espanha, temos projetos de investigação, em termos até do trabalho em Espanha, e alguns de nós como professores são professores em Espanha, e já fui, e também temos tido alguma dificuldade. Eu fiz parte do processo de negociação no anterior presidente, nos anteriores presidentes, com universidades portuguesas, com algumas universidades temos tido alguma dificuldade de negociação a esse nível de programas doutorais. Muita dificuldade. Mais dificuldade do que o nosso. Possivelmente isso tem, inconscientemente, digamos, colocado no espírito deste presidente e de outros, se calhar também, se fosse a ideia que com a Espanha é mais fácil. Porque temos tido algumas dificuldades nessas negociações. E a forma como nos colocam as questões de negociações é só de uma forma, de cima para baixo. Isso não aconteceu agora com este reitor, mas, por exemplo, aconteceu no passado com o CETEP, por exemplo, com anteriores reitores. E para nós não foi fácil. É muito mais fácil trabalhar com a Espanha, possivelmente. Possivelmente temos que o fazer olhando para mais distante. Para a Universidade do Minho, para a Universidade de Lisboa, para a Rio. Agora,
o Algarve, se calhar, ainda não tentámos, mas porque quando pensamos a Espanha, temos muito mais relações com a Espanha no Instituto, tem muito mais projetos do que com universidades portuguesas. Tem um pouco a ver com isso. Não sei se falta a responder a alguma questão. João, não sei se não sei. Continuamos com as perguntas mais... Já agora, microfone. estava aqui para perto do microfone. Posso? Primeiro que tudo, queria felicitar o candidato pela apresentação que fez e que clarificou algumas dúvidas que, de facto, estavam em mesa ou no documento escrito, o que é natural. E queria colocar uma questão, mas se tem alguma abrangência. Uma das questões colocadas, se não a primeira recomendação feita pela EUA, foi relativamente aos processos de comunicação interna dentro do Instituto. Parece-me a mim que ainda hoje, talvez, seja uma das nossas fragilidades. Gostaria de saber a sua opinião também sobre essa questão. E quando diz fragilidades, digo, por exemplo, relativamente aos serviços, a questão da comunicação entre os serviços, por vezes é com alguma dificuldade que conseguimos obter a informação necessária em tempo útil. Não põe em causa pessoas, mas poderia pôr em causa, se calhar, alguns procedimentos, algumas metodologias, os instrumentos utilizados. Os processos de comunicação entre os órgãos, que, em minha opinião, nos estatutos as competências até estão bem definidas, mas que depois, na ação, se sobrepõem muitas vezes essas mesmas competências e a dificuldade, por vezes, de traçarmos linhas objetivas e claras sobre o que cada um tem que fazer. E para não descer já, de facto, à própria comunicação entre os docentes. A dificuldade que existe, por exemplo, ao nível de alguns departamentos, estabelecer interesses e linhas comuns no sentido do desenvolvimento, por exemplo, de projetos efetivamente aplicados, como disse há pouco. Mas a questão central é esta. É o problema da comunicação interna, de facto era uma das fragilidades da EUA e que me parece que ainda hoje nós não conseguimos resolver totalmente. Bom dia. Eu gostaria de fazer um comentário acerca de uma das questões que o professor João Alves Batista fez, nomeadamente sobre a formação em sanduíches. Eu só queria lembrar que nós, na Escola de Saúde, não lhe chamamos formação em sanduíches, mas chamamos formação em alternância, em que os nossos alunos, periodicamente, estão, não nos podemos chamar de empresas propriamente ditas, mas algumas até são, porque nós colocamos em serviços privados de saúde e, de facto, temos um património pedagógico muito importante, penso eu, nesta área e que penso que isso poderia ter sido referido e penso que o Sr. Professor Vitor Carelo se esqueceu um pouco dessa área. É só para deixar aqui este comentário. Eu também tenho, agora vou colocar uma questão. Quando se referiu a consolidar a marca PBI, portanto, aumentar a competitividade institucional, a estabilizar o número de alunos, no ponto 163, também o seu programa refere-se a criar um plano de marketing adequado à segmentação da oferta formativa e às áreas de atuação estratégica. Eu gostaria que concretizasse um pouco melhor qual vai ser esse desenvolvimento, portanto, nesse plano de marketing, já que, em nossa opinião, portanto, tivemos no último ano alguma publicidade negativa, quanto a mim, injusta, sobre a escola sem alunos. Eu penso que deveríamos repor a verdade, não é? Em termos mais, digamos, a nível do país, porque a nível regional foi feito. Portanto, era isso que eu queria, que concretizasse melhor qual vai ser esse desenvolvimento a nível do marketing, da marca PBI. Também felicitar o candidato pela apresentação, pareceu bastante abrangente, muito ambiciosa e queria perguntar, em relação a essa ambição, como é que
penso que a última candidatura que se baseava muito na internacionalização, acho que a palavra internacionalização vinha muito ao de cima. Esta candidatura poderá também ter uma palavra, qual é que seria essa palavra? Não a consegui apanhar, possivelmente existe e eu não a consegui apanhar. Depois, uma questão mais particular, relativamente à minha área, porque haveria uma dimensão ambiental do IPBEJA. O que é que seria essa dimensão ambiental do IPBEJA e como é que ela pode ser desenvolvida? Em primeiro lugar, eu queria essa questão da comunicação interna. Dissemos, possivelmente, esta foi uma questão, algumas questões ligadas à comunicação interna, portanto, foram parcialmente limitativas algumas. Possivelmente, nós, em setembro de 2008, transitámos de um modelo com 30 anos para um modelo completamente novo. Portanto, em setembro de 2008, novos estatutos. E os novos estatutos, como sabem, viraram do avesso toda a lógica de funcionamento do Instituto Politécnico. Era completamente diferente. Então, nos primeiros 2 anos, foi a montagem do edifício legislativo. Foram produzidos centenas de decretos, de despachos, montou-se todo um edifício legislativo. Foi tudo novo. Lógico que não se pode corrigir tudo, modificar tudo em 2 anos. Levamos 30 anos com hábitos completamente diferentes. Importa agora corrigir essas questões. Este será um período de correção de algumas questões. Por exemplo, iremos ter, no Gabinete de Imagem e Comunicação irá fazê-lo, um plano de comunicação interna, imediato a fazer no espaço lógico, irá ser feito este plano de comunicação interna. E eu falei ali da palavra avaliar, do conteúdo semântico da palavra avaliar, dos riscos de muitas vezes pensarmos interiormente avaliar, vou ser avaliado. E dos medos que todos corremos, vou ser avaliado. Importa, para garantir uma melhor eficácia de comunicação e principalmente para a satisfação dos nossos clientes, e isso é que me aflige, a satisfação dos nossos clientes, e se calhar algumas vezes não saem satisfeitos. Importa, se calhar, utilizando com aspas as palavras, para não lembrar, monitorizar os nossos serviços. Importa monitorizar os nossos serviços. E importa responsabilizar os coordenadores de serviços e os funcionários. Agora, para responsabilizar as pessoas, temos que lhe dar motivações, temos que lhe dar reforços. Há pedacinho que foi um aspecto que depois não toquei, que tem a ver com aquilo que se chama cultura de mérito. Nós temos já aprovados, há 3 ou 4 meses, um regulamento de cultura de mérito em termos de investigação, da produção científica, de produção de artigos, como referi, está já aprovado, da responsabilidade do engenheiro junto do gabinete de investigação. Esse regulamento foi aprovado. Tem uma linha que tem a ver com as condicionantes financeiras à data, mas esse documento reconhece o mérito e reconhece a possibilidade de pagar com aspas esse mérito. Portanto, isso, claro. Para esse reconhecimento, tem que ser monitorizados os serviços, temos que responsabilizar as pessoas, os coordenadores de serviços, os funcionários, os professores, mas temos que lhe dar motivações, temos que lhe dar reforços positivos também. Isso tudo será pensado. Mas esta lógica, como o João dizia, e eu concordo plenamente, de monitorização dos serviços, está na linha de pensamento daquilo que quisermos. Importa refletir as recomendações da ELA. E essa é muito importante.
E essa irá ser feita. Os serviços irão ser monitorizados de forma pedagógica, mas com exigência. Para o melhor funcionamento dos serviços e para que os alunos, os pais dos alunos e as avós dos alunos e as tias dos alunos, quando venham ao Instituto, saiam cá a dizer: fomos muito bem recebidos. Olha, impecável. Temos que dizer isso às nossas famílias. Temos que dizer isto aos nossos alunos que andam no básico, que andam no 8º, no 9º, no 10º, 11º, para eles irem para o Instituto Politécnico de Beja. Essas questões. Estou a brincar, mas são questões muito sérias. E isso irá acontecer. O marketing, fundamental. Irei deixar ao Gabinete de Imagem e Comunicação, aliás, até o Gabinete de Imagem e Comunicação, o desenvolvimento deste plano de marketing, que se irá inserir no plano de comunicação. Porque estratégias bem elaboradas, consistentes de marketing, são 50%, 50% ou mais. Mas para mim a estratégia fundamental para mim é os nossos alunos sentirem que estão dentro da sala de aula, que têm excelentes professores, excelentes formações, que são bem tratados, que olham para eles, que reconhecem que eles existem, que sabem que eles têm problemas. Essa, para mim, é a melhor estratégia. É a forma como eu ajudo a adquirir conhecimento, não como eu dou conhecimento. Essa é a melhor forma, esse é o vento melhor para transportar a ideia que o Instituto Politécnico de Beja é muito importante. Lá existem excelentes formações. E vocês têm um exemplo da Escola Superior de Saúde, que é conhecida em muitos sítios por essa capacidade de excelentes formações práticas, isso tudo. E outras áreas nossas. Nós, houve um tempo, eu recordo que estava na Escola Superior de Educação e trabalhava muito diretamente ligado à educação pré-escolar, fiz uma parte da minha formação em educação pré-escolar, que nós existia uma equipa muito forte de educação pré-escolar no Instituto, na ESE, Escola Superior de Educação, o João Taque, Sá, o Volta, e éramos conhecidos no país pela formação em educação pré-escolar no país. Éramos nós. Portanto, e tínhamos muitos alunos nessas áreas. Todo o país. Portanto, daí eu achar que temos que ajudar as pessoas a ter metodologias ativas, abertas, proativas, ajudá-los a desenvolver processos de autoformação contínua e heteroformação. Temos que flexibilizar os orçamentos de forma que, efetivamente, podemos ajudar os professores a ir a congressos, a formações. Temos que, digamos, jogar com um todo sistémico em que se enquadra o Instituto Politécnico, pegando em aspectos, metendo noutro sítio o dinheiro, tirando de outro sítio onde se gasta se calhar mais, teremos que corrigir outras questões, teremos que apoiar os professores, os alunos, encontrar mais formas de encontrar bolsas e outros para ajudar os alunos. Portanto, teremos que olhar de uma forma mais profunda para como é que se faz esta gestão toda orçamental, de forma efetivamente que as pessoas também estejam motivadas. A motivação é a condicionante prévia, a minha opinião, para que tudo funcione melhor. Se eu der condições, depois posso exigir. E vou exigir. E vou deixar o Gabinete de Imagem e Comunicação elaborar esta estratégia de marketing. Tornando a dizer que a melhor estratégia de marketing para este Presidente não é os flyers, nem os papéis, nem as redes sociais. É a forma como nós damos as aulas. É a forma como nós ajudamos a usar. É a forma como os tratamos. É a forma como temos centros de investigação, onde os alunos possam ir também trabalhar. Isso é a melhor estratégia de marketing para mim. Tinha aqui identificar novos grupos. Era a internacionalização. Em 2009, a internacionalização era uma palavra muito forte para ele. Que depois, por força das condicionantes financeiras, não é? Quando sabem, o Presidente teve que ir tapando um pouco a chama da internacionalização, por mercê da incapacidade, muitas vezes,
de encontrar verbas para mandar 50 pessoas, para mandar 30 alunos, porque efetivamente as fontes de financiamento, nós tínhamos um projeto muito grande para a Guiné-Bissau, o IPAD faliu quase, o IPAD, de montagem de uma escola de pescas e de agricultura, e fomos lá bem. E estava tudo feito, tudo aprovado pelo governo da Guiné-Bissau, mas o IPAD deixou de financiar, por exemplo. Portanto, as condicionantes externas foram muito fortes nessa questão. Hoje, para esta candidatura, olhar a dimensão social é uma palavra forte. Olhar a dimensão social é uma palavra muito forte. E a qualidade. Importa termos qualidade. Qualidade, só com qualidade é que sobrevivemos esta comunidade. E só com qualidade eu posso dizer ao Grau, ao João Guerreiro e a outros colegas que só posso com qualidade discutir, mano a mano, a estratégia para o Instituto do ITEC, para a região, com muita qualidade em muitas áreas. E isso, todos nós temos que pensar nisso, principalmente os professores, os investigadores. Temos que pensar nisso. Essa é a melhor forma de discutir. Qualidade. E olhar para as pessoas de uma nova forma. Olhar, ter uma dimensão social de intervenção muito forte. Pensar que isto é um mundo em que podemos tornar-nos mais fortes se estivermos mais próximos do outro. É o que eu acho.